No último vídeo da historinha de José, vimos que os irmãos dele tinham tanta inveja que jogaram José num poço seco e depois o venderam a uma caravana de ismaelitas. Como desculpa, ensanguentaram as roupas de José e disseram ao seu pai que foi um animal que o havia devorado. Ai, ai, que coisa feia, gente! Jacó ficou tão arrasado que ficou durante muito tempo de luto. Enquanto isso, José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar. Potifar era um oficial que era o capitão da guarda do rei do Egito. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono Potifar e tudo ia muito bem. O dono de José viu que o Senhor Deus estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou grande simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e de tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor Deus abençoou o lar de Potifar e também tudo que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou tudo nas mãos de José e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um homem muito bonito e simpático. Algum tempo depois, a mulher de Potifar começou a desejar José. Um belo dia, ela chegou perto de José e disse assim: "Vem, José, vamos para o meu quarto." Ele recusou, dizendo assim: "Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus?" Todos os dias ela insistia que ele fosse para o quarto dela, mas José não concordava e também evitava ficar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela aproveitou e agarrou ele pela capa e disse assim: "Vem, José, vamos para o quarto." Mas ele escapou e saiu correndo para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando ela notou que, ao fugir, José havia deixado a capa nas suas mãos, ela chamou os empregados da casa e disse: "Vejam só, este hebreu que meu marido trouxe para casa, ele está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis me atacar, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto." Ela guardou a capa e esperou Potifar chegar. Então contou a mesma história assim: "Este escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto, mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito seu escravo me tratou." Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor Deus estava com ele e o abençoou, de modo que lhe conquistou a simpatia do carcereiro. O carcereiro pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor Deus estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores: o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros.
O rei ficou furioso com os dois e mandou que fossem postos na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles também. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou assim: Por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: Cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então, o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse assim: Sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: A explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre-se de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, também contou o seu sonho e disse assim: Eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: O seu sonho quer dizer isto. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai soltá-lo e vai mandar tirar a sua vida. E seu corpo será exposto para alimentar as aves. 3 dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um grande banquete a todos os seus funcionários. Então ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José. Ele esqueceu dele completamente. 2 anos se passaram e um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, só que essas eram feias e magras, que foram ficar ali perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Então o rei acordou, mas voltou a dormir e teve outro sonho. Desta vez, ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois, saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ele estava muito preocupado. E por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então, o chefe dos copeiros se lembrou de José e disse assim ao rei: Ó rei,
chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. O que será que vai acontecer? Será que José vai conseguir contar a Faraó o verdadeiro significado do sonho dele? Vamos descobrir juntos no próximo vídeo. Continua. Gostou da historinha? Não deixe de se inscrever em nosso canal e curtir o vídeo. Mamãe e papai, o apoio de vocês é muito importante para continuarmos trazendo mais historinhas. Conto com vocês, hein?